Oi, gente, tudo bom? Oi, mãe. Meu nome é Renata Chu e eu tô aqui pela terceira vez para conversar com vocês sobre crimes reais enquanto eu faço um docinho. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito todas as críticas e comentários que vocês mandaram por mensagem, por WhatsApp, na nossa sessão de comentários também. Cada crítica me ajuda a crescer e me ajuda a melhorar, e eu espero que a cada vídeo vocês percebam e notem a melhora que eu realmente levo a sério o que vocês falam. Isso significa muito pra mim, mesmo. Obrigada por terem assistido. Nesse terceiro vídeo do Crime Brulee, eu vou conversar com vocês sobre o Edmund Kemper. Ele ficou conhecido como Coed Killer durante os anos 70 nos Estados Unidos. É o nosso primeiro caso de serial killer, assassino em série. Antes de começar, um aviso importante. Nesse vídeo a gente fala sobre assassinato, sobre crimes sexuais, a gente fala também sobre necrofilia. Se esse tipo de assunto de alguma maneira te sensibiliza, esse vídeo não é pra você, mas tem um monte de série bacana, um monte de vídeo bacana no YouTube falando mais sobre receitas e, como sempre, esse não é o nosso foco aqui. Mas, se você mesmo assim se interessar pelo que eu tô cozinhando, não se esqueça que na descrição desse vídeo tem a receita inteira na versão original e na versão adaptada para a dieta vegana. Vamos começar então? O meu interesse sobre o Edmund Kemper começou porque eu sou muito fã de séries sobre serial killer. Não só séries, mas filmes também. Eu sou viciada em O Silêncio dos Inocentes. Eu realmente amo a primeira e, na minha opinião, única temporada de True Detective. Eu tenho uma grande admiração pelo diretor David Fincher. Seven, Os Sete Pecados Capitais, pra mim, é um dos melhores filmes já feitos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. Eu acho genial a maneira como ele conta histórias, de David Fincher. E, além disso, eu adoro ler livros no estilo suspense. Eu adoro ler livros sobre crimes reais, e um dos meus livros preferidos é justamente Mindhunter, que foi escrito pelo lendário John E. Douglas, que é basicamente a pessoa que criou o departamento responsável pelo perfil de criminosos, serial killers no FBI. Então imagina quão feliz eu fiquei quando eu descobri que a Netflix estava fazendo uma série baseada no livro Mindhunter e que o responsável por produzir a série e dirigir alguns episódios era justamente o David Fincher. Eu enlouqueci. E eu assisti a primeira temporada inteira em 2 dias. Eu não conseguia largar o computador. E quando a segunda temporada saiu, de novo. A série é muito boa mesmo, e virou uma das minhas séries preferidas. Eu já assisti umas 3 vezes, pelo menos, cada uma das temporadas. Então vocês conseguem imaginar o quanto eu realmente gostei dessa série. Me deixou bem triste que, infelizmente, a série provavelmente não vai continuar, mas é a vida, decepções. Enfim, uma das coisas que mais me deixou impressionada com essa série foi justamente a maneira super real como eles interpretaram assassinos que realmente existiram. E eu acho que uma das atuações mais incríveis nessa série, recheada de atores maravilhosos e atuações realmente de tirar o fôlego, acho que a melhor de todas é do Cameron Britton, que interpreta o Edmund Kemper nessa série. E foi aí, na verdade, o meu primeiro contato com a história do Coed Killer que me fez ficar super interessada por ele. Não por ele, especificamente, porque, né, como a gente sempre conversa, ídolos, melhores, enfim, mas por toda a história, e ir pesquisar mais a respeito do Edmund Kemper. Eu assisti entrevistas que eles, na verdade, colocaram lado a lado a imagem da entrevista com Edmund Kemper e o Cameron Britton falando. É impressionante a maneira como ele consegue capturar a frieza com que o Edmund Kemper realmente se expressa. Realmente muito louco. Então fica a dica pra vocês, se vocês quiserem. E se vocês não tiverem ainda assistido Mindhunter na Netflix, é maravilhosa. Então, explicado a minha obsessão sobre essa história inteira do Coed Killer, vamos começar a falar sobre o verdadeiro Edmund Kemper. O verdadeiro Edmund Kemper nasceu em dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia. Ele era o filho do meio. Mas olha, isso não quer dizer nada, tá? Eu tenho vários amigos que são filhos do meio e que nunca se tornaram serial killers, eu acho.
Os pais dele viviam num relacionamento absolutamente sem amor e sem respeito nenhum. Então, em 1957, eles se divorciaram. A mãe do Edmund tinha um relacionamento abusivo com ele, somente com ele, não com as filhas. Ela o humilhava constantemente e era fisicamente abusiva. Edmund fala em várias entrevistas que ele era obrigado a dormir no porão e que isso fez com que ele se sentisse mal, se sentisse deixado de lado pela própria mãe, principalmente porque ele via todo mundo subindo, né, a mãe e as irmãs subindo para ir dormir nos seus quartos, enquanto ele tinha que se retirar pro porão como se ele fosse realmente menos dentro da família. A mãe do Edmund, Clarnell Camper, era, na verdade, uma alcoólatra. E ela dizia ter muito medo do filho, porque o Edmund já tinha mais que 1,90 m quando ele tinha 15 anos de idade. E ele atingiu 2 metros de altura quando ele era adulto. Nas muitas entrevistas que o Edmund deu, ele sempre falava que muito cedo, quando ele era criança, na verdade, ele já começou a ter fantasias ao redor de morte e violência. Nessas fantasias, ele já imaginava, por conta do abuso, assassinar a sua mãe. Ele fazia uso das bonecas das irmãs dele para treinar e constantemente tirava a cabeça delas. Arrancava a cabeça delas fora. E aí, quando ele tinha 9 anos, ele foi numa apresentação de um mágico num shopping center e foi aí que ele viu o truque que mudou a vida dele. Uma menina linda foi chamada da plateia e ela, toda sorridente, deitou sua linda cabecinha numa guilhotina e no truque, o mágico arrancava sua cabeça, mas a menina ainda assim sobrevivia, sorrindo com muitos aplausos da plateia. Isso mudou a visão dele. De repente, para ele, era como se ele tivesse o ok, de que era ok realmente cortar a cabeça de meninas bonitas. Mas as primeiras vítimas do Edmund não foram pessoas. Com 10 anos, ele começou a enterrar os gatos dos vizinhos e o próprio animal de estimação da família. Com 15 anos, após ter se mudado da casa da mãe para a casa do seu pai e então para a casa dos seus avós paternos, Edmund Kemper ganhou a sua primeira arma, um rifle do seu avô. E ele começou a atirar em coisas, pequenos animais, coelhos silvestres, passarinhos que ele encontrava na fazenda onde os avós deles moravam. De acordo com o próprio Kemper, morar com os avós dele também se tornou muito difícil logo cedo quando ele se mudou pra lá, porque a avó dele, na verdade, era muito parecida com a mãe dele. E apesar dele se dar muito bem com o avô, a avó dele também era verbalmente abusiva. Por conta disso, ele se tornou cada vez mais incomodado com ela, até que em 27 de agosto de 1964, o Edmund, que nesse momento tinha 15 anos de idade, disse: chega. E enquanto a avó dele estava sentado tomando um chá, ele atirou na cabeça dela 3 vezes. O vô dele não estava em casa e ele, desesperado, depois de ter assassinado a avó, resolveu, quando o vô dele chegasse, ele morreria também. Mais tarde, o motivo que ele deu para a morte do vô dele foi que ele ficou com medo que, quando o vô dele retornasse e visse o corpo da avó dele na cozinha, ele tivesse um ataque do coração. Então, ele achou melhor simplesmente matar o avô. O Edmund entrou em pânico, ligou para a mãe dele e falou: e agora, o que eu faço? E ela falou: você liga para a polícia, ou eu vou ligar. Ele ligou para a polícia e confessou o que tinha feito. A polícia imediatamente chegou ao lugar e encontrou o Edmund, com 15 anos, e as suas 2 vítimas. Por conta do crime violento e por ele ser menor de idade, ele foi entregue às autoridades que cuidam de menores infratores, e foi então que ele foi obrigado a passar por alguns testes psicológicos, onde o seu QI também foi testado. Ficou constatado que ele tinha um QI super alto. Aos 15 anos de idade, ele media 136 pontos e mais tarde 145, que é tipo nível gênio. E além disso, ele também foi dado como paranoico esquizofrênico e psicopata. Por conta desse laudo psiquiátrico, ficou decidido então que o Edmund teria que passar pelo menos 5 anos no hospital Atascadeiro, que era um hospital de segurança máxima para criminosos de alta periculosidade. Agora eu vou deixar a minha Joelma trabalhar por 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre o Edmund. Vai ouvir uma Enya enquanto isso e a gente conversa mais logo mais. Bom, em 1969, o Edmund Kemper, então,
foi solto do hospital aos 21 anos de idade. Os médicos que trataram ele lá, por causa da história de abuso que ele tinha com a mãe dele, aconselharam fortemente que ele não voltasse a morar com a mãe. Mas porque ele não tinha emprego e provavelmente não conseguiria se manter, ele acabou se mudando para sua casa em Santa Cruz. Então a mãe do Edmund se mudou para Santa Cruz por conta de um emprego. Ela começou a trabalhar na parte educacional da Universidade da Califórnia. Nessa mesma época, o Edmund começou a frequentar uma universidade pública na região. Ele começou a trabalhar vários pequenos empregos e bicos, mas o sonho dele realmente era se tornar policial. Imagina se ele tivesse se tornado policial, gente. E após ele não ter passado no teste para se tornar um policial por conta da sua altura, tinha batido a altura máxima e não pôde se tornar policial por conta disso, o Edmund ficou muito frustrado. Apesar da frustração, o Edmund começou a frequentar o mesmo bar que os policiais da área costumavam a frequentar. E ele se tornou amigo desses policiais. Os policiais costumavam chamar ele de Edão, Big Ed. E ele inclusive fazia comentários nas investigações que os policiais estavam envolvidos. Em 1971, então, o Edmund começou a treinar para os seus próximos crimes. Ele começou a perceber que tinha um grande movimento de pessoas pegando carona na região onde ele morava. Então ele usava do seu charme para oferecer carona para meninas ao redor das universidades, principalmente da Universidade da Califórnia, onde a mãe dele trabalhava, e ele oferecia carona, mas depois largava as meninas nos seus destinos. Até que então, em agosto do mesmo ano, ele finalmente deu carona para duas meninas da Universidade de Fresno, Mary Ann e Anita, mas elas nunca chegaram ao seu destino. As famílias deram as meninas como desaparecidas e logo em seguida a cabeça de Mary Ann foi descoberto por um casal que fazia uma caminhada num parque próximo a essa região. Infelizmente, os restos mortais da Anita nunca foram reencontrados. Em entrevistas mais tarde, o Edmund veio a confessar que ele assassinou as duas meninas enforcando e apunhalando elas múltiplas vezes. Depois de assassiná-las, ele levou os corpos das meninas para sua casa, onde ele fez sexo com os restos mortais das duas meninas, cortou suas mãos e suas cabeças e espalhou ao redor da cidade de Santa Cruz. Em setembro de 1972, então, o Edmund deu carona para a estudante de dança Aiko e, infelizmente, ela teve o mesmo fim que Anita e Mary Ann. Ela tinha só 15 anos. Em 1973, o Edmund continuou seguindo seus impulsos assassinos. Em janeiro, ele deu carona para uma menina chamada Cynthia, a qual ele assassinou com um tiro, e mais tarde, novamente, levou seu corpo para o seu quarto, onde ele, de novo, teve relações sexuais com o corpo da vítima. Mais tarde, desmembrou o seu corpo. Algumas partes do corpo da Cindy ele jogou ao mar e a sua cabeça ele enterrou no quintal da sua casa, olhando para cima, onde o quarto da mãe dele ficava, porque ele dizia que a mãe dele sempre quis que as pessoas olhassem para ela. Em inglês, isso traduz para look up for her, que significa literalmente olhar ela para cima, tipo de humor da pessoa, né? Em fevereiro, com a ajuda do adesivo de trabalhador da universidade que a mãe dele tinha dado para ele, o Edmund entrou na universidade e acabou dando carona para duas meninas, a Rosalind Thorpe e Alice Liu. As duas foram assassinadas novamente, levadas para sua casa, onde foram estupradas. E mais tarde, ele novamente desmembrou as vítimas, cortou essas cabeças e jogou as partes dos seus corpos ao redor da cidade. Na mesma época que o Camper estava ativo como co-ed killer, dois outros serial killers também vitimizavam mulheres na região de Santa Cruz. Por conta disso, na década de 70, a cidade ficou conhecida como capital mundial dos assassinatos. Em abril de 1973, Edmund Camper então cometeu os últimos 2 assassinatos que ele cometeria na sua carreira. Numa boa sexta-feira, ele resolveu sextar de uma maneira bem diferente. Ele foi até a casa da sua mãe e depois de uma recepção, vamos dizer, nem um pouco amorosa, eles entraram numa discussão e, cheio de raiva, ele esperou que ela fosse dormir e então a atacou a pauladas enquanto ela dormia. Na verdade, desculpa, ele não usou um pedaço de madeira, ele usou um martelo.
martelo. Então, tecnicamente, foram marteladas. Ele a assassinou a marteladas enquanto ela dormia. Eu sei. Após assassiná-la, ele a decapitou, usou a sua cabeça para sexo oral. Isso mesmo. Depois de morta, ele retirou a cabeça dela e usou... Exato. Ele então procedeu a arrancar suas mãos e a sua laringe. Ele tentou jogar a laringe da mãe dele no... Como que chama aquele negócio que faz... Sabe, que tem do lado da pia? Que os americanos usam para colocar lixo orgânico? Então, ele tentou se desfazer da laringe da mãe dele nesse negócio. Eu não sei como é que é o nome, se vocês souberem agora... Quer dizer, eu sei como é o nome, mas eu não consigo lembrar. Então, se vocês lembrarem, por favor, me deem a dica. Talvez enquanto eu esteja editando esse filme, eu vou lembrar. E daí eu deixo escrito por ali. Mas se não tiver escrito é porque eu não lembrei. Enfim, ele tentou se desfazer da laringe da mãe dele ali. E aí, enquanto ele tentava e não sucedia, ele pensou, sabe o que? Eu devia chamar a amiga da minha mãe pra participar disso. E aí ele telefonou pra amiga da mãe dele e chamou ela pra fazer uma visita. Ele escondeu o corpo da mãe dele. E quando a amiga da mãe dele, a Sally, chegou em casa, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, ele estrangulou ela. Por que não, né? Ele escondeu os corpos das duas, a sua própria mãe e a amiga da sua mãe, Sally, na casa e fugiu. Pegou o carro da Sally e dirigiu até uma locadora de carros, onde ele se desfez do carro da Sally e usou o carro que ele locou para fugir. Foi dirigindo a esmo, sem parar. Só parou, na verdade, como ele mesmo disse em entrevistas, para tomar uma soda ou para encher o tanque do carro. Ele dirigiu por dias e tentou ficar meio que alerta sobre as notícias, para descobrir se os corpos já tinham sido descobertos ou se a polícia estava atrás dele. Como nada aconteceu, ele resolveu então ligar para a polícia e contar o que ele tinha feito. Obviamente ninguém acreditou, porque imagina, ele era o Edão, entendeu? Ele era o Big Ed, o amigo de todos os policiais da área, o cara que ajudava eles a desvendarem crimes. No entanto, ele era o Coed Killer. Quando ele foi preso, ele confessou tudo rapidamente e assustou todo mundo ao seu redor, todos os policiais, por conta da sua frieza e os detalhes extremos com que ele descrevia cada um dos assassinatos. E, obviamente, levou os policiais investigadores aos corpos e restos mortais da maioria das suas vítimas, fazendo com que, então, os investigadores tivessem provas suficientes para levá-lo à justiça. O Edmund foi processado e acabou sendo considerado por júri popular culpado por 8 assassinatos, incluindo a sua mãe e a amiga da sua mãe. A sua pena constitui em 8 life sentences, o que significa em português que são 8 vidas inteiras consecutivas na prisão. Ou seja, ele nunca vai sair da cadeia. Nos Estados Unidos, eles têm o conceito de parole, o que é que depois de um certo tempo, criminosos podem sair em liberdade condicional. O Kemper tentou algumas vezes, mas foi sempre negado. Até hoje, ele encontra-se na instituição California Medical em Vacaville. O que a gente tira dessa história? Não peguem carona, pelo amor de Deus. Não, sério, não peguem carona. A menos que seja com alguém que vocês realmente conheçam. Mas não peguem carona na rua. Não vão fazer viagens de carona, sabe? Porque é muito arriscado. Você nunca sabe quando que a pessoa vai ser um assassino. Eu acho que hoje em dia não é mais assim. Claro que são raros os casos. Eu acho que até por questões de avanços tecnológicos, era muito mais fácil na década de 60 e de 70 uma pessoa conseguir cometer tantos crimes e sair impune por tanto tempo. Como a gente vê no caso do Edmund Kemper, ou mesmo no BTK, que é um assassino, um serial killer, do qual eu quero falar mais profundamente, porque ele ficou da década de 70 até 2005 sem ser descoberto. E ele só foi descoberto por conta de avanços de tecnologia. E com o Kemper, honestamente, se ele não tivesse ligado para a polícia e confessado, dificilmente ele teria sido pego, porque ele não deixou
deixava nada pra trás, até pela metodologia dele. E aí, de novo, eu sei que hoje em dia a história é outra, mas ainda tem muita gente louca fazendo coisas horríveis por aí, então, por favor, sejamos cuidadosos. Sabe que eu li num livro a respeito do caso, que o Edmund era tão amigo dos policiais que eles deixavam, inclusive, ele ocasionalmente brincar com as armas dele. Ele tinha ganhado uma identificação honorária de estudante para se tornar um policial. E ele dizia que ele era super fã de seriados policiais. E foi aí que ele começou a se interessar justamente pela parte de investigação. E daí que ele tirava todas as ideias para ajudar tanto a desvendar casos dos seus amigos como ocultar os seus próprios crimes. Será que os criadores de Dexter tiveram, de certa forma, uma inspiração no Coed Killer para fazer o Dexter? Vocês lembram do Dexter? Aquele seriado que ele era um policial, que ele usava do fato de ser policial para esconder o seu passageiro maldoso? Eu tô pensando aqui em Dark Passenger. Às vezes eu falo umas coisas que vocês têm que cortar. Eu vi que no vídeo passado, no meu último vídeo, vídeo sobre o Paz Azul, eu falei notinhas de lado. Isso é o português brasileiro traduzido do inglês. Desculpa, eu preciso melhorar. Preciso melhorar. Mas enfim, gente, é isso sobre o Edmund Kemper. Tem um monte de informação sobre ele. Ele gostava muito de falar a respeito dos seus crimes. Hoje em dia ele não faz mais isso. Inclusive, ele tentou tirar a confissão dele, dizendo que ele era imaturo, que ele, na época dos crimes ele era imaturo demais, em que ele achava que, em confessando os crimes, ele seria inocentado por razão de instabilidade mental, o que obviamente não aconteceu, ainda bem, imagina. Se essa pessoa ainda sai livre porque é considerado mentalmente incapaz, quando ele claramente é. Tem várias entrevistas que ele mesmo dá, falando sobre os seus crimes, falando sobre o porquê, falando sobre a sua relação com a sua mãe. É muito louco porque nessas pesquisas todas que eu faço, eu sempre vejo que uma coisa em comum que todos eles têm é relacionamento conturbado com a mãe. Isso dá todo um novo estímulo para você tentar ser uma boa mãe, né? Sejamos boas mães para os nossos filhos. Imagina como deve ser pesado para uma mãe depois ter que pensar, meu filho fez isso. Se bem que a mãe do Edmund não teve como pensar. Ela estava com a sua cabeça um pouco fora do lugar para pensar. Que piadinha de mau gosto. Desculpa, gente. Tem muito material e diretamente da fonte, que se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma pesquisada. E tem também esses vídeos que foram editados de uma maneira que eles colocam de um lado o próprio Edmund Kemper falando e do outro lado Cameron Britton, que é o ator que eu falei pra vocês, da série Mindhunter, e é impressionante porque, inclusive, as pausas, o momento que ele respira, o tom de voz é tão igual, é absolutamente impressionante. Eu não sei como esse moço não ganhou vários prêmios. Eu realmente não sei. A minha opinião, ele devia ter ganhado todos os prêmios do mundo. Sério, eu adoro essa série. Eu adoro banana. Gente, então é isso. Eu vou colocar o meu bolo de banana no forno por 65 minutos. E aí, depois disso, a gente conversa um pouco mais, tá bom? Um banana muito bom. Olha essa belezura. Bom, é isso, meu bolo de banana está pronto. Eu vou abrir pra vocês. Nos vídeos anteriores, eu não abri o bolo, não cortei o bolo. Por quê? O primeiro vídeo, na verdade, a torta que eu fiz era pro meu aniversário. E aí, o segundo vídeo, eu gravei do Butterkuchen e eu esqueci. E na verdade eu fiz, meu vizinho tava de aniversário, e aí eu fiz o bolo pra ele, pro aniversário dele. E eu esqueci de tirar foto do bolo inteiro, simplesmente esqueci. E aí, o que aconteceu? Eu só fui lembrar quando o povo já tinha comido o bolo inteiro. E não era assim um aniversário grande, foi tipo... Eu fiz um bolo grande, vocês lembram? Um bolo gigante. E eu tive que correr pra conseguir cortar, pegar o último pedaço e tirar foto. Essa é a minha cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham achado o caso do Edmund Kemper tão interessante quanto eu achei. Se vocês quiserem dar mais uma pesquisada, eu vou deixar alguns links pra vocês na descrição desse vídeo, como sempre faço. E como eu falei no início desse vídeo, a receita desse bolo de banana
está disponível na descrição do vídeo. Eu sempre deixo a versão dos ingredientes original e uma adaptação com opções veganas, mas em geral o método é o mesmo. Vamos dar uma olhada? Não se esqueçam, como sempre, de comentar. Eu gosto muito de saber da opinião de vocês. Como eu falei, as críticas de vocês são super válidas, me ajudam a crescer e me ajudam a melhorar a cada vídeo. E eu espero ainda ter a oportunidade de fazer muitos outros, continuar melhorando junto com vocês, porque esse é um projeto muito legal pra mim. Como eu falei no início, eu tô sem emprego e tá muito difícil de conseguir um emprego. Então esse projeto é um projeto que tá fazendo a alegria dos meus dias. Ter a resposta de vocês me deixa mais alegre ainda, vocês que são meus amigos. E é pra vocês que eu faço vídeo, pra me divertir, mas pra vocês também, então a opinião de vocês conta muito. Vamos cortar esse bolo? Nossa, tá quente, pera. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o caso Marcos Quitano, que foi o caso do assassinato do CEO da empresa IOC, lá em 2012, vocês lembram? A gente vai conversar sobre esse caso e enquanto a gente conversa sobre esse caso, a gente vai fazer um bolo de milho. Então, espero que vocês gostem. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Nossa, ficou super fofinho esse bolo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, deem um curtir, deem um joinha, por favor, e compartilhem. E continuem comentando e mandando essas mensagens, porque isso me deixa muito feliz. Até a próxima e um beijo pra vocês. Tchau!